Então, nós estamos começando esse quadro de entrevistas, o Bliv Talk, e hoje é com um grupo das meninas do IFSC. Meninas, vocês poderiam se apresentar para nós e falar sobre o grupo de vocês? Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, eu sou integrante do grupo Mary Wollstonecraft, das Olimpíadas Brasileiras de História Nacional. Eu sou a Heloísa e nós três fazemos parte do curso de Técnico em Informática do IFSC. Meu nome é Laura e falando um pouquinho mais do nosso grupo, ele foi orientado pelo professor Guilherme Babo, professor de História do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Xanxerê. Sejam bem-vindas, então, meninas. Poderíamos contar, por favor, qual foi a inspiração de vocês para escrever um texto sobre as mulheres? O que inspirou vocês a ter essa ideia? Acho que essa é para Laura. É que, na verdade, já tinha os temas pré-escolhidos, né? Dentre os temas tinha sobre as mulheres, sobre racismo e... Sobre os indígenas? Por aí. Mas eu acho que a principal inspiração foi o caso da Mariana Ferrer, que estava muito relevante na época. E eu acho que a gente achou importante falar sobre isso, né? Para nós foi bem parecido, na verdade, quando a gente decidiu do Bliv, foi um pouco antes do que aconteceu com vocês. Era o caso da Sofia, se eu não me engano, e aí logo depois também veio da Mari, e aí, né, meninas, isso que também a gente se sentiu bem inspirada por isso, eu acho que muitas outras mulheres também, por isso que a gente achou tão importante trazer vocês para cá, para a gente compartilhar um pouquinho nessa experiência que a gente se identifica tanto com essas coisas tristes, infelizmente, mas que, né, infelizmente acontece, sim. Então, gente, se vocês pudessem falar um pouquinho da história da mulher que nomeou o grupo de vocês para nós. Então, a escolhida para nomear o nosso grupo foi a Mary Wollstonecraft. Ela foi uma mulher que lutou pelos direitos das mulheres, em especial os direitos das mulheres na participação da educação. Ela foi a mãe da escritora Mary Shelley, daquele livro bem famoso, clássico, Frankenstein. E ela foi uma mulher muito importante naquela época, vamos dizer, uma das pioneiras do feminismo. Ela não foi realmente a criadora do feminismo, mas ela foi uma mulher muito relevante nessa luta pela conquista de direitos. E a gente achou muito interessante nomear ela, nosso grupo, porque justamente essa luta dessas mulheres pela educação é o que deixa a gente estar aqui hoje, né? Participar de uma Olimpíada, conseguir estudar, conseguir participar desse tipo de coisa. Então, nós achamos que seria uma homenagem legal. E deixa eu pedir para vocês, foram vocês que criaram uma história sozinhas? Vocês falaram ali do professor de vocês que ajudou, ele ajudou vocês na história também, e vocês poderiam contar um pouquinho da própria história que vocês criaram? A maior parte, na verdade, a gente escreveu e o professor ajudou depois a aperfeiçoar a história. A história não, no caso, a crônica, né? A gente falou sobre como a gente vive ainda numa sociedade muito incerta, que as mulheres correm muitos perigos ainda, que a gente nunca tem a certeza de que a gente vai sair de casa e a gente vai voltar seguras. Como muitas mulheres lutaram por isso, e mesmo assim a gente tem muito pouco espaço ainda para falar sobre isso e debater, e é muito comum casos onde a justiça não é efetiva, e como a gente é muito afetada por isso, todos os dias. Meninas, vocês poderiam explicar um pouquinho mais sobre, tipo, o concurso em si? Como é que vocês, tipo, chegaram nisso? Como é que foi essa sensação de, putz, estávamos na final, sabe? Bom, teve 6 fases, e começando pela 0, e até a fase número 4 eram todas questões de assinalar e de
e de relacionar imagens com contextos da história. Aí na fase número 5 foi essa que a gente teve que elaborar a crônica, e daí tinha os temas que a gente podia escolher, como a Laura falou, que era violência de gênero, preconceito religioso, genocídio das populações indígenas e genocídio das populações negras. Então, devido ao contexto que a gente está vivendo agora, na atualidade, a gente resolveu fazer sobre isso a crônica. Aí, na fase 6, que foi a mais esperada, era quando os elaboradores da prova eles iriam corrigir a nossa crônica. Então, foi isso as fases. E as fases iniciais, assim, que você disse que até a 4, se eu não me engano, nessas fases eram questionários que vocês tiveram que colocar os conhecimentos de história de vocês? Ou vocês também tiveram que criar alguma coisa nessas fases? Assim, as fases normalmente vinham com questões de múltipla escolha, e não é uma múltipla escolha assim, vamos dizer, de um Enem, que tem uma correta e as outras não. Elas envolviam um pouco mais de tanto conhecimento histórico quanto pesquisa. Então, você às vezes tinha que consultar alguns documentos para ter certeza daquilo, e cada alternativa valia uma pontuação. Então, você tinha a alternativa que estava errada, valia 0, a alternativa que valia 1, a que valia 5 e 4. Se eu não me engano, não sei se é 4 ou 3. E aí você tinha que discutir com o seu grupo, pesquisar, ir atrás de documentos históricos, de entrevistas, tudo isso. Alguns materiais eles até disponibilizavam para decidir qual que era a mais correta entre todas aquelas, qual que fazia mais sentido de acordo com a pergunta e de acordo com o contexto. E dentro dessas fases, também, às vezes, a gente tinha algumas tarefas. Teve uma que foi muito interessante, que era a tradução, não a tradução, mas a transcrição de documentos históricos. Então, era uma imagem, um cartão postal, acho que eram uns 3 ou 4 cartões postais, com a escrita da época, então, sei lá, às vezes 1700, dependendo, e você tinha que identificar na escrita daquela pessoa o que estava e transcrever aquilo. E era interessante, porque eles escreviam de formas diferentes e até mesmo você percebia na letra das pessoas, sei lá, as diferenças, né? Era bem legal. Foi um pouco difícil, mas foi bem legal. Teve uma outra tarefa que também era de correlacionar uma imagem, uma pintura, com pontos que descreviam. E aí eram, tipo, vários pontos dentro daquela figura e era uma análise daquela obra de arte. Então, tipo, ao mesmo tempo tinha várias questões de múltipla escolha e várias tarefas. Acho que era uma tarefa a cada fase. E eu fiquei curiosa sobre essa questão de transcrição que você falou para nós. Tipo, quando vocês estavam transcrevendo, as pessoas que, no caso, escreveram, elas escreviam assim, tipo, no dia a dia delas, e daí vocês tinham que falar mais ou menos o momento histórico que acontecia, mais ou menos isso? No caso dessa tarefa, era uma tarefa dividida em várias, né? Eram vários cartões postais e era uma conversa entre, acho que, duas pessoas. Aí ela falava, mademoiselle, desculpa, não desse jeito, né? Desculpa por não ter te visitado, umas coisas assim. Aí tava lá Rio de Janeiro e tinha o cartão postal. Era mais transcrever mesmo. Ele já vinha como uma coleção e já tinha data. Era só entender o que estava escrito. Deixa eu pedir para vocês, quando que começou o concurso, quando que acabou, quando que vocês pensaram, meu Deus do céu, isso aqui tá muito difícil. Se vocês pensaram, no caso, se tá muito difícil ou se estava muito fácil, o que vocês acharam no concurso? Conta pra gente. Eu não vou saber responder essa porque eu não lembro quando começou. Não sei se alguém Eu lembra. vou falar que eu pesquisei aqui. Começou no mês Começo de 9, setembro. velho. Começou no mês 9, mas eu não sei que mês que é no mês 9. Setembro. Setembro, isso aí, setembro. Meu cérebro não funciona mais. Começou no início de setembro. Aí foi tipo uma maratona, foi seguindo de tarefa a tarefa. Cada semana a gente tinha que fazer as atividades. E em setembro foram quatro fases. Aí em outubro foram 3. E é isso aí, fechou a 6, né? Fechou a 6.
Não, e um projeto muito, muito interessante mesmo, mas vocês comentaram antes que esse ano foi diferenciado, né, por causa do EAD tudo. E como é que vocês fizeram isso? Fizeram por reuniões online? Como é que se reuniram? Como é que foi esse processo? A gente sempre tinha as reuniões semanais com o professor, que a gente podia entrar para discutir com ele ou não. Mas geralmente a gente fazia entre nós, né? Pegava as dicas do professor, mas a gente fazia por WhatsApp ou por chamada, a gente decidia as que nós achava melhor, conforme as nossas dúvidas. Ou separava, cada uma respondia uma quantidade X de questões. E vocês, em algum momento, se sentiram sobrecarregadas ou foi algo assim tranquilo para fazer? Na verdade, como era rápido, assim, né? Um período de uma semana, teve alguns momentos que a gente pensou, meu Deus, será que a gente continua nisso? Porque acabava que tinha os trabalhos da escola, tinha estudar para vestibular e tal. E aí eram muitas questões, às vezes tinha uma tarefa e chegava no final da semana a gente pensa, a gente tem que fazer isso. E aí a gente se organizava para conseguir entregar no prazo. Então a gente pensou assim, nossa, é muita coisa, mas dependia da fase mesmo. Quantas questões, a dificuldade. Vocês tiveram, tipo, alguma premiação, alguma coisa assim? A gente vai receber ainda, não sei na verdade se já chegou no IFSC, mas eles vão mandar para todas as equipes finalistas um kit com uma máscara, uma camiseta, uma medalha de cristal e mais alguma coisa que eu esqueci. E o certificado, né? Verdade. Cara, eu tava vendo que foram só 13 Santa Catarina, né? E vocês foram, tipo, uma delas, parabéns. Eu fiquei, tipo, meu Deus, que legal. Muito obrigada. Obrigada. Ter respondido essas questões, cara, tipo, parabéns, não deve ser pouca coisa, não. Final de Olimpíada de História, realmente. Pois no Foi um Brasil, acho que desafio foram. tanto. É que eu tava dizendo que de todo o Brasil teve 421 finalistas e a gente tá entre eles. Então, ter alcançado isso foi incrível. Pois é, eu vi que tinha lá 20 e poucos mil participantes, né? Era muita coisa. Eu fiquei, tipo, caramba, cara, parabéns. Tipo, meu Deus, vocês passaram, tipo, meu. Muito Você vê obrigada. que a gente enxerei isso que tá acontecendo, né? Pelo menos tá progredindo. Verdade. E parabenizar, então, por todas que conquistaram, um negócio incrível. Mas para vocês, o que vocês, tipo, digamos, internamente, o que vocês aprenderam com toda a situação, com tudo isso, por pesquisar sobre essa mulher, escrever essa história? O que ficou em vocês? Eu acho que para mim foi um aprendizado enorme, tanto sobre coisas da história que às vezes a gente não presta tanta atenção nas aulas, vamos dizer. Tinha coisas assim mais específicas, algumas questões que eram abordadas, sabe? Sobre os escravos, sobre os quilombos, e foi bem legal pesquisar, participar. Na questão da escrita da crônica também foi uma experiência legal. A gente já estava nesse contexto, né, que já tinha o caso da Mari Ferrer, a gente já estava sentindo que a gente ia escolher aquele texto, porque era o que a gente conseguiria falar mais da nossa perspectiva, né, como mulher. E eu acho que foi muito bom. Foi muito legal discutir com as meninas, criar essa crônica junto com a Elo e com a Laura, e também participar da Olimpíada. Aprendemos bastante. Eu acredito que, tipo, o fato da gente ter ido atrás e pesquisar sobre isso fez a gente perceber que tem muito mais assunto que às vezes não é tratado na escola e tem muita coisa além disso. Tipo, para nós foi mostrado documentos do século XVIII, assim, estavam ali na nossa frente e isso, tipo, é diferente porque a gente não trabalha isso na escola, não trabalha tão especificamente assim. É uma coisa que vai muito além, tipo, só do professor falando o que aconteceu e decorem isso para o vestibular. Tipo, eu imagino que deve ser uma coisa que dá vontade de aprender e que com certeza é uma coisa que vocês vão continuar lembrando para frente, porque, tipo, tocou vocês de alguma forma, né? Meninas, eu tenho mais uma pergunta. Como que foi o processo de escrever a crônica? Tipo,
teve alguma que teve a ideia de fazer, outra que escreveu? Como que vocês se dividiram? Na verdade, a gente decidiu o tema juntos e eu escrevi a maior parte, sim, né? Porque acho que eu tenho um pouco mais de contato com o tema. Mas daí elas me ajudaram a mudar o que estava errado e melhorar o final também, que foi uma parte bem importante para dar um desfecho bom para a crônica. Isso aí. A gente teve ajuda também do professor de português do IFSC nessa última fase. Ele nos ajudou dando dicas sobre o que colocar no final da crônica, o que não botar. Foi bastante relevante. Vocês podem, não sei, resumir um pouquinho a crônica, o que acontece nela e ler um pedacinho para nós? Eu posso abrir ela aqui, aí só esperem um pouquinho. Enquanto vocês abrem ela aí, vocês estão com quantos anos? Eu tenho 17. Também tenho 17. Eu também. E vocês estão aqui no terceirão? Estamos formamos agora. formados. Agora formadas. Vocês são bem formados, então, um pouco bom. Eu vou me formar com 18, vai ser bem legal. Mas a maioria se forma com 18, né? Lá na nossa sala também. O certo Nossa seria meia sala, meu Deus, tô formada. Eu vou. Uma das minhas últimas perguntas. Se alguém fosse para vocês e pedisse assim: eu queria participar do concurso. O que vocês diriam para essa pessoa? Se vale a pena participar ou não? Se ela deveria participar? O que vocês falariam? Eu falaria que vale muito a pena. É uma experiência muito legal de discussão com os colegas e com os professores. Muita pesquisa, acaba descobrindo muita coisa que você talvez nunca ia ficar sabendo. E a crônica também foi muito divertido de escrever, porque é um gênero que a gente não tem muito contato, a gente não escreveu muito na escola. E aprendemos a escrever e aprendemos sobre história, são muitos conhecimentos compartilhados e é muito bom para a formação. E, gurias, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque pra gente, provavelmente a gente não teria entrado no nosso projeto se a gente não tivesse em pandemia, porque pelo menos isso liberou um pouco de tempo pra gente. Pra vocês acham que seria a mesma coisa, que teria acontecido? Eu acho que a gente, do mesmo jeito, a gente iria se envolver nisso, porque nós sempre fomos ligados muito a tentar a Olimpíada aqui, a Olimpíada ali, e prova, e então iria ser mais alguma coisa que a gente ia ter interesse, mesmo que não fosse assim nesse contexto da pandemia e tal. E vocês acham que a pandemia, tipo, ajudou a vocês focar nisso daí ou atrapalhou por ter, tem muita atividade aqui, muita atividade lá? Eu não sei dizer se ajudou ou se atrapalhou. Acaba que o tempo estaria meio corrido de qualquer jeito. O que eu acho que teria acontecido é que a gente estaria saindo mais de casa, né? Então a gente estaria tendo as aulas lá no IFSC, teria que ir até lá, e talvez a gente não tivesse a persistência de continuar entregando as questões. Então, como a gente estava mais em casa, a gente se mandava um WhatsApp e falava, a gente precisa entregar isso até esse dia. E a gente resolvia ali na hora e fazia. Então, acho que isso que poderia ter atrapalhado um pouco. Vocês conseguiram pegar a crônica? Que agora eu fiquei bem curiosa. Eu tenho aqui, eu não sei se vocês querem que leia um pedacinho ou só falar sobre ela. O que vocês preferirem, o que vocês acharem melhor. Por mim. Tá, eu vou falar assim um pouquinho e acho que eu leio um pedaço ali que eu acho bem bonita. Então, a nossa crônica, ela foi sobre violência de gênero, violência contra as mulheres. Nós utilizamos o caso da Mariana Ferrer como uma inspiração para escrever essa crônica e também a questão do Robinho, né, que ele falou aquela frase que dá título à nossa crônica, que é, infelizmente, existe esse movimento feminista. Então, a gente pensou a partir disso, no caso, mais a Laura, né, que teve a inspiração, e nós falamos um pouco sobre essa coisa do feminismo, dessa luta que vem há tanto tempo e que mesmo hoje, então em 2020, a gente ainda tem que lidar com essas questões e com gente questionando vamos dizer, a pertinência do movimento.
Então, nós citamos também algumas personalidades, que nem a Berta Lutz, a própria Mariana Ferrer. E aqui tem um pedacinho da crônica. Não sei se alguma das meninas quer ler, que eu tô... Quer ler? Qual pedacinho, né? Qual pedacinho? Não entendi. Eu Desculpa. pedi qual pedacinho que você achou não. interessante. Eu gosto daquele do Tudo me leva a crer que ser mulher... Tá. Eu ia falar isso. Pode ler aí, então. Tá bom. Se você quiser, né? Claro. Tudo me leva a crer que ser mulher não é apenas ser vivente, mas boa parte do tempo ser sobrevivente. É um desafio conviver com o fardo de que posso a qualquer dia e a qualquer hora entrar para as estatísticas e ser uma das 66 mil vítimas de estupro ou uma das 1.200 mulheres vítimas de feminicídio por ano. Não há para onde fugir. Dentro ou fora de casa, somos suscetíveis pelo simples fato de termos nascido mulheres. Há também o desamparo, sem garantias pela justiça, pela família, pelos amigos. Apesar de tanta luta, de tantos direitos conquistados desde o século XIX, ainda não somos plenamente vistas como seres dignos de respeito. Afinal, o pensamento de que, infelizmente, lutamos por nossos direitos, verbalizado por um homem público e velado por muitos, é um reflexo da sociedade retrógrada que muito longe está de nos libertar. Quantas mulheres mais precisarão ser vítimas para que nós sejamos respeitadas? Quando surgirá uma nova Berta Lutz, organizadora do movimento sufragista brasileiro, para nos guiar? Ou será que ela veio como Marielle Franco e também foi brutalmente assassinada? A resposta é incerta, mas não há ninguém além de nós mesmos que seja capaz de lutar pela justiça e pela mudança. Devemos assumir essa luta em prol das mulheres violentadas, de Mariana Ferrer e de todas aquelas que foram desamparadas pela justiça e pela sociedade. Então, para que consigamos um dia alcançar plenamente a equidade, essa pelo qual Olympe, Berta e Marielle dedicaram suas vidas, e cuja falta levou-as à morte, podemos começar não ficando caladas diante de abusos e injustiças, já que infelizmente existem esses homens que julgam nossa luta desnecessária, talvez por não sentirem na pele a angústia diária que é ser mulher. Caramba, meninas, eu juro que eu arrepiei. A gente Não, pintou um meu zero ali Deus. no meio, desculpa. Não, ficou realmente incrível, porque além do desafio de trazer esse tópico, que querendo ou não, ainda é um tabu na sociedade, apesar de todos os movimentos, todas as lutas, ainda é algo muito sensível da gente falar, mas tem que ser falado. E vocês trouxeram com uma emoção, que assim, ficou incrível demais, assim, as palavras, que, eu não sei, eu imagino muito vocês, assim, escolhendo palavra por palavra, sabe, querendo realmente passar a mensagem de vocês. Muito lindo, de verdade. Muito obrigada. Ficou maravilhoso mesmo, meu Deus. Gente, eu juro por tudo que chegou uma hora ali que eu arrepiei aqui, que eu olhei para meus pelos e falei, Jesus! Muito obrigada, gente. Cara, e é bem complicado também, tipo, porque como a gente trabalha, assim, de uma certa forma com o público, a gente tem que cuidar cada coisa que a gente fala. Então, a gente evita usar, assim, palavras, sabe, tipo, que às vezes as pessoas possam interpretar a gente errado. E isso é um saco, porque, tipo, às vezes a gente deixa de falar alguma coisa porque a gente sabe que muita gente vai distorcer. Tipo, a gente já recebeu comentário nos nossos posts, ainda bem que foi só tipo, só de uma pessoa, né? Mas, tipo, assim, falando, criticando a gente, que, tipo, quem são essas feminista, esquerdista, sabe? Em todos os posts, tipo, por que comparam a gente sempre como se fosse uma coisa ruim e, tipo, e ligam com política? A gente, sabe? Então tem que cuidar cada coisa e isso é um saco, porque às vezes qualquer... E era uma mulher, gente, isso que é o pior. Então, tipo, às vezes a gente tem que cuidar cada coisa, sabe? E por isso que é muito importante ter, igual vocês comentaram, ter mais pessoas comentando sobre isso, mais, enfim, movimentos assim de debate, que eu acho que é isso que vai trazer as pessoas a entenderem que não é uma coisa ligada com política, é simplesmente um fato, não é opinião, é fato. E só isso mesmo.
E eu queria dizer obrigada para vocês, porque vocês foram numa Olimpíada Nacional, muita gente participando, muita gente vendo o que vocês estavam fazendo, e levaram um tópico tão importante para a visão de muita gente que ainda tem a mente fechada, que ainda pensa que nem a Isa falou, é um movimento político ou um movimento insignificante. Então, eu acho muito importante todas nós trazermos cada dia mais que, que é um movimento benéfico e que visa sempre o melhor. Muita gente não entende, mas enfim, muita gente não concorda, é a opinião deles, né? Não, opinião vai de cada um, mas vocês levarem para uma Olimpíada, eu acho que foi muito importante. Então, obrigada. Quero Agora agradecer, na verdade, a vocês pelo convite. Desculpa. Muito obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz de participar e obrigada. Acho que é isso. eu só queria dizer obrigada e parabenizar vocês, né, gente? Que vocês fizeram uma coisa magnífica, maravilhosa. E obrigada por estarem participando aqui e darem essa conversa com a gente para a gente poder colocar lá. A gente que agradece e a gente gosta muito do projeto de vocês também. Muito bem feito, com muita informação útil, muito legal, realmente. Obrigada. Obrigada, meninas. Parabenizar vocês também pelo projeto de vocês. Muito obrigada, gente. Então, estamos todos parabenizadas. Parabenizadas. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau.